As sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo chega, começar a falar sobre a história. Houve um certo tempo em que eu fiz um áudio e eu falei que Abraão ele é a figura do pai e Isaac é a figura do filho. E na época foi um áudio pequeno e faz muito tempo isso, acho que faz aí uns 2, 3 anos, nem me lembro. E hoje eu quero mostrar isso e apontando isso em Romanos, um método fácil de entender. Você vai ver que vai fazer todo sentido e isso é bom porque você pode pegar esse áudio, você pode estudá-lo bastante, meditar e você pode passar para frente. Você vai ver o quanto isso vai abençoar a igreja, vamos dizer dessa forma. E Romanos, a gente está olhando para Romanos e eu quero então ficar mais fixado no capítulo 4 e 5 de Romanos. Capítulo 4, a gente tem o final ali do segundo tema de Romanos, né? Tome nota, né? O segundo tema começa do capítulo 3 em 20, do 3:20 em diante, o 3:21 em diante vai até o 4, né? Mas quando eu falo que vai até o 4, não é que lê o 3 e chega no 4 acaba, não. Tem que ler todo o 4, daí sim, daí acaba. E o 5 se inicia um novo assunto, um novo tema. A partir do capítulo 5 de Romanos até o capítulo 8, a gente vai ter o tema Uma Nova Vida em União com Cristo. Vai abordar 5 tópicos, sendo o primeiro tópico traz por título, o primeiro tópico do capítulo, no capítulo 5, sobre o tema Uma Nova Vida em União com Cristo. Eu acho que fica bem legal a gente, toda vez que for falar de Romanos, a gente tocar no ponto dos temas. Que daí vai ajudando o leitor, o estudante da Escritura, a se fixar na carta. Embora eu já falei que é bom descobrir os temas e os pontos em Romanos, como base, mas isso vale para toda a Bíblia, porque isso facilita, e eu tenho certeza que muitos farão isso e fazem isso. Mesmo assim, quando a gente vai abordar o tema ali de Romanos, a gente sempre frisar isso, eu acho que é bom, né? Ajuda a memorizar melhor. Então, tome nota, né? Recapitulando, o capítulo 4 se encerra o segundo tema, qual trouxe o título, né? Ou seja, o tema por nome Deus salva as pessoas. Então, o capítulo Deus salva as pessoas, 2 tópicos, pela fé e pelo exemplo de vida de Abraão. Você associa fé com Abraão. E depois, no capítulo 5, então, se inicia o terceiro tema, pelo título Uma Nova Vida em União com Cristo. E o primeiro tópico, já ali, aborda, então, a justiça de Deus, né? Justificados por Deus. E o capítulo 4 e 5, então, já que no 4 a gente vai ver o exemplo de vida de Abraão. Pode olhar para o capítulo 4 que você vai ver Paulo enfatizando a vida de Abraão. Ali ele vai dizer que nós fomos aceitos pela fé. Tanto é que nós sermos aceitos pela fé, Paulo já cita isso no capítulo 1 também. Finalzinho do capítulo 1, ele fala que o justo viverá pela fé, né? Ele aponta um texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Quando você medita no Abacuque, você sabe qual é o contexto que Abacuque ele está falando, né? E ele está então dizendo que não é o da lei que é o método de que Deus salva, mas sim o da fé. Daí vai falar que Abraão ele teve fé num tempo em que a lei ainda não era
dado como escrita. Então Deus salva o justo pela fé. Tanto é que no tempo de Cristo, Nova Aliança, não tem lei mais. Espera aí, né? Não tem lei no sentido assim, no sentido de sombra, de estar fazendo aquelas coisas que a lei ordenava, né? Mas a lei, ela é gravada, guardada no nosso coração, né? Tem que estar guardado no nosso coração. E Paulo, então, ele usa o exemplo de vida de Abraão para... primeiro você olha para o contexto, capítulo 3, inicia então o capítulo 4, Paulo dizendo assim, como encaixar então Abraão nesse modelo de vida, né? Claro, ele não falou dessa forma, mas é mais ou menos assim. Qual modelo de vida? Modelo de vida que Paulo vem dizendo desde o capítulo 1. Entende? Justo vive pela fé, entende o que eu falei? Então, tudo isso tem a ver. E daí vai então falar de Abraão. E daí eu estava olhando para todo o capítulo 4 de Abraão, de Romanos, e eu não vi Paulo falando sobre o fato em que Abraão iria sacrificar Isaac. Primeiro vamos pensar o seguinte. Abraão, né, é a figura do pai, Isaac é a figura do filho. E eu quero levar você a olhar para esse evento e ver que realmente houve sacrifício. Porque a gente se foca muito naquilo que é literal. E literalmente a gente não vê Isaac morrendo. Mas no mundo espiritual, Isaac sacrificou, Abraão sacrificou Isaac. A fé de Abraão, ela foi a esse ponto. Daí então se desencadeou tudo que nós conhecemos, né? Abraão sendo o pai da fé, né? Tudo isso tem a ver. Porque no mundo espiritual houve esse sacrifício. Olha para as figuras. Abraão, terceiro dia, né? A gente sabe que Cristo ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia, Abraão foi sacrificar Isaac. Aquele local era um monte, né? Que mais tarde, no tempo de Davi, de Salomão, iria ser reerguido ali o templo, né? A casa de Deus. Então vai somando tudo que está à volta. Mas aí você olha para o sacrifício e você vê que o sacrifício não ocorreu, né? Se você olha literalmente. Então, parece que não há peça assim, né? Mas no mundo espiritual ocorreu. E onde é mais preciso para nós, onde nos traz mais revelação esse sacrifício, se ele ocorresse na literalidade ou na espiritualidade, como de fato ocorreu na espiritualidade. Porque espiritualidade fala de realidade. Mas então, eu olhando para o capítulo 4, eu vi que Paulo fala muito de Abraão, usa o exemplo de Abraão para falar de fé, da justificação, mas ele não vai mostrar esse evento no capítulo 4. Paulo não vai falar isso no capítulo 4. Mas quando chega no capítulo 5, então Paulo vai começar, já no finalzinho do capítulo 4, Paulo vai começar a falar de Cristo. Então ele adentra no capítulo 5, né? Como de fato, então, ele vai começar a falar que Deus nos justifica através de Cristo, que Deus ele sacrificou o Cristo. O Pai sacrificou o Filho. Ele vai falar no capítulo 5. Só que no capítulo 5, ao invés dele usar a sombra repleta em Abraão e Isaac, ele vai usar a realidade, sendo o Pai e o Filho. A realidade que para ele ali já era presente, já era um passado assim, perto ainda dele, mas já era passado, mas não muito tempo atrás. Porém, era a realidade que já tinha acontecido. Ele vai usar no capítulo 5. E quando você entende que a figura do pai, do filho em Abraão e Isaac, você vai ver que no capítulo 5 é como se Paulo estivesse falando de Abraão e Isaac. Parece que essas coisas, parece que é de propósito, né? E a gente tem que estar meditando mesmo na lei, porque se a gente não conhecer a lei, a gente vai passar batido nesses assuntos. Então hoje eu consigo ver dessa forma. Eu olho para o capítulo 5, né? E eu vejo ali o sacrifício, eu vejo ali Abraão sacrificando Isaac.
Entende? É claro, né? Não está aparecendo ali, né? Porque no capítulo 4, né, Paulo não fala desse sacrifício de Abraão ao oferecer Isaac, não fala assim literalmente, expressamente falando, né? Nitidamente falando, mas escondido está ali. Porque se você tem em mente todo o contexto de vida de Abraão, você sabe que o sacrifício de Isaac faz parte. Paulo não falou no capítulo 4, mas se a gente tem a mente treinada na lei, a gente está vendo isso. E também somente uma mente treinada na lei pode ver o capítulo 5 e pode comparar, porque está alinhado. É como se Paulo dissesse assim, vou falar aqui agora sobre o pai enviando o filho na realidade daquela sombra, né? Vamos ver quem vai prestar atenção, né? Como se Paulo pensasse dessa forma, né? Mas não é dessa forma, né? Tudo isso já é plano de Deus. Quando Deus permite essas coisas, para a gente, para ver quem realmente está buscando entender. E está pagando o preço, né? Na leitura, na meditação. Então, olhe para o capítulo 5 e você imagina então, né, que Paulo, ele não cita no capítulo 4 ali durante toda a maior porção do Abraão, mas vai citar no capítulo 5, falando em Cristo, Deus Pai, né, figura em Abraão, sacrificando o filho, né, Cristo Jesus na figura de Isaac. Agora, na realidade, realmente, de fato, ocorreu. De fato, verdadeiramente, Deus sacrificou, né, o filho dele. Enviou o filho dele para morrer por nós. Isso não aconteceu? Sim, isso aconteceu. Interessante que isso aconteceu literalmente. Então, se eu tenho em mente que essa figura está representada em Abraão e Isaac, então eu olho para Abraão e Isaac naquele evento e eu já começo a ver isso com outros olhos. Eu já começo a ver que de fato ali houve um sacrifício ali. Percebe o quanto isso é tremendo, o quanto isso é formidável, o quanto isso é maravilhoso, você conhecer a lei. E você saber que Paulo nos parece que ele faz de propósito essas coisas. Porque se você não tiver essa mente exercitada para você, você não vai conseguir ver isso de forma alguma. Você não vai nem conseguir alinhar. Tá vendo como eu falei que quando Paulo está escrevendo ali, vamos dizer assim, especificamente ali em Abraão, em Romanos, ele está com a mente, com a mentalidade em Gênesis do 12, ou do capítulo 12 ao capítulo 25, né? Qual conta a história de Abraão. Tá vendo como é que Paulo tinha mente nessas coisas? E que quando Paulo pregava e ensinava, Paulo não estaria ensinando coisas que não estariam na lei. Né? Isso, se você ouvir isso é conversa. Paulo não ensinava a lei. Né? Tudo que Paulo apresentava, não só Paulo, mas todos os apóstolos, tudo que eles apresentavam nas cartas eram somatórias da lei. Percebe o quão grandioso são esses assuntos para nós? Mas, enfim,